Continuando nos Estados Unidos, Estados Unidos ainda, nós temos uma eleição lá que tá, né? Nós tivemos o atentado aí do Trump, você que respira lá. Como é que tá essa? Porque algumas pesquisas falam que a Kamala já está passando o Trump e... Como é que tá, na tua visão, e lá nos Estados Unidos, essa eleição do Trump e Kamala? Então, a minha visão é um pouco enviesada, porque eu moro na Flórida, que hoje é um estado muito republicano. Sim. Já foi um estado um pouco democrata, depois republicano, aqueles que eles chamam de swing state, que cada hora vota em um, alterna. né? Mas já há algum tempo, principalmente por conta do governador DeSantis, se tornou um estado bem republicano. E é engraçado, porque todo mundo fala muito que o Trump é racista, que o Trump não gosta de imigrante, e a Flórida é basicamente feita por imigrantes. Sim. Muito embora, desde a pandemia, pelo fato de ter sido um estado que ficou aberto, não praticou lockdown da mesma maneira como outros estados, muitos americanos, não só latino-americanos, que sempre imigraram para lá, mas muitos americanos de outros estados muito fechados, democratas, foram para lá em busca de qualidade de vida, de tranquilidade. Dentre os estados americanos, é um estado com pouco imposto em comparação com os outros, né? Então, assim como o Texas também, muita gente foi para lá. Então, o latino-americano vota em peso, pelo menos na Flórida, no Donald Trump. Então, o que eu tenho visto, e isso acontece tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é um enviesamento, não sei se está certa essa palavra, mas ele tem um viés, quando você procura no Google sobre o Trump, aparece a Kamala. Você procura o atentado do Trump, aparece Kamala Harris, não sei o que lá. Então, tem um pouco desse viés. Então, eu acho particularmente que tem uma vantagem o Trump ainda, mas a mídia tradicional, os democratas vão fazer o que puderem e o que não puderem para eleger a Câmara. Só que ela é muito ruim, né? Ela sem o teleprompter, não sei se vocês já viram alguma entrevista dela. Ela é ruim, ela é fraca. O pessoal, os brasileiros... Ela é meio burralda. Ela é tipo a Dilma dos Estados Unidos. É isso aí, ela ficou assim, ela é bem ruim. Ela repete tudo, coisa que não faz sentido nenhum. E até agora, ela não foi para algo que não fosse totalmente com script. E o pessoal fica pressionando ela, fala, tá bom, então vai lá e faz um debate mesmo, faz alguma coisa no ao vivão, né? Mas ela não foi até agora. Então vamos ver. Mas agora fizeram meio que uma frente lá para ela levar essa eleição, né? Com certeza. Muitos artistas. Mas, cara, ela é muito pior que o Biden. Ela consegue ser pior. Ela é tipo o PSOL. Não, mas o Biden tem uma história importante nos Estados Unidos, né? É que tá velhinho, tá zoado. Como político. Na minha opinião, foi até assim uma coisa grave, né? E a gente viu isso nessa questão da eleição. Ele ganhou as primárias, sabe-se lá como, porque ele não tem condições de ser o presidente atual, muito menos o próximo presidente dos Estados Unidos, porque ele não tem capacidade cognitiva. Não tô falando nem de ideologia. Tá velhinho. Ele tá demais. Tem uma... E forçaram ele até o último minuto, já quando não dava mais. Aí no debate viu que ele não tinha condições e aí fizeram a Câmara no lugar. Mas isso é até contra a própria lei eleitoral americana, porque não é assim, não pode o Biden, enfia qualquer uma ali no meio e pronto, e acabou. Mas acabou passando. Por isso que é engraçado esse negócio de jornalismo, né? Porque o jornalismo hoje em dia ele é meio zoado. Sim. Eu estava vendo, nos Estados Unidos, eles falavam que o Biden tinha condições de ser presidente antes de dar essa zoada. Isso aí. Sim, essa zoada falavam que era mentira, fake news. Isso. Que ele tá bem de saúde. Que ele tá bem de saúde, que ele tem condição e tal. Aí, de repente, derrubaram ele, derrubaram o cara, colocaram a cama, que mesmo a imprensa falava que ela era ruim. Lembra lá que colocaram ela no começo lá com os imigrantes? Sim. Deram falaram, pô, ela é ruim, ela... Sim. Agora fizeram a convenção. O velho tá louco e ela tá bem. Por isso que o povo tá meio... mas foi o debate que o mundo inteiro viu a condição dele. É que daí não tinha como, mas não tinha como esconder. Então, mas isso é interessante, esse ponto. Mas não é que papel você do trouxe. jornalismo, né? Não é papel do jornalista fazer isso. Esse ponto que você trouxe, Emílio, é muito importante, porque o mundo está vendo como o jornalismo nos Estados Unidos, no Brasil, como ele atua de uma forma completamente canalha, porque não tem outro adjetivo. Então eles falavam, eu tenho uns vídeos, de repente posso passar para vocês depois, se vocês quiserem traduzir e passar aqui depois, num outro programa, várias emissoras falando assim, não, isso que está aparecendo aí dele caindo nas escadas e falando uma coisa, ou cumprimentando o vento e tal, isso é deepfake, como se tivesse feito uma inteligência artificial e montado aquilo lá. Então a imprensa americana está fazendo
fazendo isso. E aí teve uma situação, para você ver como eles são, e eles atuam para interferir diretamente nas eleições quando eles fazem isso. Vocês lembram de uma situação em que o Trump estava fazendo um discurso ao vivo, e ele falando que se ele não for eleito, ia haver um banho de sangue por conta da indústria automobilística. Sim. Eles pegaram essa parte, cortaram, e nos Estados Unidos, quando você fala bloodbath, é muito comum você usar isso para a crise econômica. Vai ter um banho de sangue na economia. E ele falava sobre os carros chineses que estão sendo produzidos no México e que ele falou, presidente Xi, se você quiser colocar esses carros aqui, vai ter 100% de imposto e tal. Que você até pode discordar ou concordar com essa questão. Não é esse o problema. Mas ele fala, se eu não for eleito, vai haver um bloodbath economicamente falando nessa questão do setor automobilístico. Pois toda a imprensa americana pegou esse bloodbath, colocou isso como a manchete. Como se fosse e aí todo mundo, nossa, ele falou né? que vai ter uma guerra civil e não sei o que lá. E aí a imprensa brasileira foi e copiou exatamente a mesma coisa. Bloodbath. Exatamente. E daí na Globo News teve um cara que falou isso. Vocês estão vendo a qualidade desses dos presidenciáveis? Um falando bloodbath, que era, acho que foi aquele comentarista André Trigueiro do Globo News, assim, mentindo na cara dura. Porque se você vê o vídeo inteiro, claramente dá pra você ver. É o contexto, né? Então, o jornalismo, ele poderia e deveria fazer o trabalho correto de informar, de dar os fatos. E você até pode dar a sua opinião, se você está dizendo que aquilo é uma opinião. Mas o que eles fazem é criminoso. E o que você achou da história do Mark Zuckerberg falando sobre esse assunto, que ele fez a carta lá agora, se arrependendo também do engajamento, da entrega? O arrependimento, eu não sei se teve mesmo, né? Que eu acho que ficou meio feio demais. Mas isso é claro, porque, por exemplo, eu processei um Instagram aqui, lembra que eu contei pra vocês da outra vez? Eu processei, ganhei danos morais, ganhei até uma grana, inclusive, do Meta, Aliás, vocês estão precisando de advogado, posso indicar o meu. Não, nós temos o Doutor Coragem. Doutor Coragem é maravilhoso. Ele não resolve Coragem. intenção. É um advogado magnífico que nós temos aqui. A gente ganha pela omissão. Vai lá, o que mais? Bom, e daí eu processei o Instagram porque na época da pandemia, eles me colocaram várias vezes como se eu estivesse postando fake news, não deixavam fazer lives, tiraram algumas funções do meu perfil e tal. E agora, as pessoas falavam assim, você é conspiracionista, é teoria da conspiração, isso não existe, você fala que o Instagram te persegue. Mas se ele está vindo agora a público a assumir que houve por parte do próprio Meta, com o governo americano incentivando a tirar pessoas, teve vários doutores, assim, PhDs, falando na época sobre pandemia, que foram cortados na época do Twitter, antes do Elon Musk comprar, e também no Facebook. Aí você fala assim, bom, eu discordo desse médico. Beleza, mas você tem capacidade, igual esse médico tem, que é o cara da ciência, para discutir com ele. Afinal de contas, a medicina não é feita sobre debate? Então, como que você suprime uma das vozes? Você deixa só essa aqui é a correta. E aí entra o jornalismo. Esse aqui é um médico negacionista, esse aqui não sei o que lá, negacionista. Exato. Mas você não tem capacidade nem de discutir com ele no mesmo nível. Porque você não é médico. A pandemia foi Você sabe que eu fiquei mais impressionado com o Fauci? Que o Fauci foi Congresso lá. Porque o Congresso americano, ele é muito diferente do brasileiro. O brasileiro é covarde. Nem me fala. Lá nos Estados Unidos, os caras sentam pau se lá. o Senado chama os caras tremem na hora pra ir lá, porque lá eles fazem. Você viu a audiência com a mulher do serviço secreto depois do Trump. Mas o Fauci foi lá nesse... Eu não sei como é que chama. Uma sabatina. Não é uma meio inquisição. Eles chamam de hearing. Não sei como é que chama. O cara foi lá e falou, não, mas... E os 2 metros, a distância? Ele falou, eu inventei isso. Eu bolei da minha cabeça. Eu inventei, mas não tinha. A gente achou que ia fazer, eu fiz isso da minha cabeça e... Não tinha um estudo, E a gente no mundo inteiro com aquelas regras. Olha, fique a 2 metros das pessoas, fique não sei o quê. A população morrendo de medo. E aquilo nada daquilo. Começou a acontecer um negócio que quem sabe um pouquinho de história vai conseguir fazer a correlação. O teu vizinho começou a falar, Emílio ali tá sem máscara. É isso aí. Olha ali que ele não tá com a mesma distância. E isso acontece, tem um texto fixado no meu Instagram que eu falo sobre a Stasi, que era a polícia secreta. Na verdade, a Stasi era o Ministério da Segurança de Estado da Alemanha Oriental. Comunista, né? Socialista. E tinha a polícia secreta deles,
Quando caiu o Muro de Berlim, ativistas foram para a sede da Stasi. Você pode visitar essa sede até hoje lá em Berlim. E tá, até vocês estão mostrando aí esse primeiro post aí do antigo Twitter que está fixado. Bom, aí foram para lá para salvar os documentos, porque eles começaram a queimar muitos documentos para a galera não saber o que tinha acontecido lá, e conseguiram salvar. Depois de 1 ano ou 2, eles abriram esses documentos organizados, qualquer pessoa podia ir lá e verificar a sua própria ficha, para ver se ele estava sendo monitorado pela Stasi, né? Porque lá tem um filme, inclusive, muito bom, que chama A Vida dos Outros, não sei se vocês já viram, que conta bastante sobre isso. Bom, as pessoas foram lá ver as suas fichas e descobriram que os seus próprios pais, filhos, colegas de trabalho, pessoas da família eram informantes da polícia secreta em troca de algum favor ou algum benefício do regime, mas das pessoas próximas. O seu próprio marido ou a sua própria esposa falando de você para a polícia secreta. Então, assim, isso hoje tem uma mentalidade muito forte no Brasil. Quando o Twitter estava funcionando ainda, que você falava alguma coisa, aí o cara marcava lá o Alexandre de Moraes. Ô, Alexandre, olha o que a Renata está falando aqui, ela tem que ser presa. Olha, por opinião. O X9, então, né? O velho bom X9 de coisa nenhuma, porque não é nenhum crime. Sim, claro. Só que eu quero dizer é o seguinte, o Brasil, infelizmente, ele está preparado com uma boa parcela da população para essa mentalidade de ditadura, para essa mentalidade de repressão. E a pandemia abriu as portas. Então, mas você não acha... A humanidade gosta de ser escrava. Pior é que é verdade. O americano, ele não tem. O americano, ele é meio dono de si mesmo. A própria cultura americana é essa. É meu terreno, minha garrucha, que é meu quintal. Propriedade é minha, vai entrar aqui, eu meto a garrucha em você. Tem aquela coisa do pensamento americano. Agora, se você pegar aqui, é meio. Não, América Latina. Autoridade.